A palavra é sua. Deus o abençoe. Obrigado, Safira. Feliz sábado a todos. Tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Deus esteja conosco nesse momento. Vamos, sem delongas, abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Ontem à noite nós fizemos uma exposição sobre Apocalipse 19 e vimos ali o conceito adventista da batalha do Armagedon, um pouco sobre a escatologia adventista. E hoje pela manhã ficamos de fazer uma reflexão sobre esse fenômeno tão curioso, tão interessante, relatado nos evangelhos, que é o fenômeno da transfiguração. Mateus capítulo 17. Esse episódio na vida do mestre é tão interessante, irmãos, que foi mencionado, foi relatado por 3 dos 4 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas relataram este episódio. Nessa manhã vamos ler essas narrativas e vamos ver o que podemos extrair aqui sobre a doutrina do segundo advento. Quando eu falo dos evangelhos, é muito comum nós falarmos que o Novo Testamento contém 4 evangelhos. Na realidade, a Bíblia só apresenta um evangelho. Só que este evangelho único, as boas novas de salvação mediante o Messias, Jesus Cristo, é apresentado em 4 perspectivas diferentes. É o evangelho da perspectiva de Mateus, é o evangelho do ponto de vista de Marcos, claro que sob inspiração, é o evangelho segundo Lucas, é o evangelho segundo João. Um único evangelho, 4 narrativas, 4 abordagens inspiradas. Os primeiros pais da igreja chamavam de evangelho tetramórfico, em 4 formas distintas, mas um só e o mesmo evangelho, as boas novas de salvação em Cristo. Eu vou seguir a ordem canônica, vou começar pela leitura de Mateus, mas nós sabemos que cronologicamente Marcos, a narrativa de Marcos foi a primeira a ser produzida. Mas vamos seguir a ordem do cânon bíblico, do modo como aparece aqui, começando por Mateus. Capítulo 17, a partir do verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Existe muito debate acadêmico entre historiadores, arqueólogos e teólogos com relação à identificação geográfica do monte aqui mencionado, onde ocorreu a transfiguração. A tradição histórica, a tradição eclesiástica, propõe que aqui está em foco o Monte Tabor, na Palestina. Eu, particularmente, sigo uma linha de teólogos modernos que defendem que é o Monte Hermon que está em foco aqui. Mas esse é um detalhe que vamos deixar à parte por enquanto. Vejam o verso 2. E ali foi transfigurado diante deles. Foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele dai ouvidos. Sejam-lhe submissos. Verso 6.
ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Vamos ver agora a narrativa da perspectiva de Marcos. Marcos, capítulo 9. E cabe aos irmãos agora se aperceberem das diferenças, dos detalhes, de uma narrativa para outra. Marcos capítulo 9, a partir do verso 2. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles. As narrativas são muito semelhantes aqui, não é? Jesus toma consigo, em particular, a 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12 apóstolos, 12 representantes oficiais, diríamos assim. Mas dentro do círculo dos apóstolos, ele tinha um círculo mais íntimo, os 3, Pedro, Tiago e João. Em ocasiões muito especiais, Jesus se fazia acompanhar desses 3, Pedro e os irmãos Tiago e João. Nessa ocasião, Jesus leva-os a um monte alto, e ali é transfigurado diante deles. A palavra grega para transfiguração aqui é a palavra metamorfê. Metamorfê, que lembra em nosso idioma, o quê? Metamorfose, né? Uma transformação. Que fenômeno é este? O que é metamorfê? O que é ser transfigurado? Verso 2, verso 3, suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Aqui já encontramos a distinção, né? O que é que diz o relato de Mateus? O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Marcos diz que as vestes resplandeciam de brancura, estavam tão brancas que nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de alvejar. Verso 4, apareceu-lhes Elias com Moisés. A ordem aqui inversa a de Mateus, Moisés e Elias. E estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, lá em Mateus, Senhor, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Um detalhe não mencionado por Mateus. Essa intervenção de Pedro, neste momento tão solene, nesta solene reunião entre o Cristo glorificado, transfigurado, Moisés e Elias, foi uma atitude impensada. Ele fez isso, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados, amedrontados. Verso 7, a seguir veio uma nuvem que os envolveu. Mateus diz, uma nuvem luminosa os envolveu. E dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram, senão Jesus. Vamos ver agora a narrativa da perspectiva de Lucas. Lucas capítulo 9. Esses 3 evangelistas são chamados sinóticos, tecnicamente, porque trazem uma perspectiva muito semelhante. Ao contrário de João, o 4º evangelista, que lança uma perspectiva um tanto quanto distinta. Os evangelistas sinóticos, dentre os 3, Lucas, que é considerado um historiador,
é o mais detalhista. Veja o relato dele sobre esse episódio. Lucas capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Veja que aqui nós encontramos alguns detalhes. Lucas aqui nos fornece o propósito, a razão, o motivo para subir aquele monte. Eles subiram com o propósito de orar. No tocante à expressão cronológica, cerca de 8 dias depois, não devemos nos perturbar. Os especialistas sabem que Lucas utiliza o cômputo oriental inclusivo, a contagem inclusiva no tempo. Então, ele inclui o dia em que é articuladas as palavras e o dia em que elas se cumprem. Esses 8 dias de Lucas são os mesmos dias mencionados o mesmo período de tempo mencionado por Mateus e Marcos. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, sobe ao monte com o propósito de orar. Verso 29. E aconteceu que enquanto ele orava, preste bem atenção como Lucas descreve o fenômeno da transfiguração. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Veja que Mateus diz, o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes brilhavam como a luz. Marcos diz que as vestes ficaram tão brancas que nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de alvejar. Mas Lucas nos dá um detalhe interessante. Lucas diz que a aparência de seu rosto, seus próprios traços fisionômicos, se alteraram drasticamente diante dos discípulos. A aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Que fenômeno é este? O que é a transfiguração? Metamorfê. Meta é a preposição grega que significa para além de. E morfê é o substantivo grego forma. Para além da forma. Os discípulos tiveram a oportunidade, esses 3 discípulos tiveram a oportunidade de ver a Cristo metamorfê, para além da forma humana que adotara na encarnação. Os discípulos viram a Cristo como Ele é. Os discípulos viram a Cristo em sua glória original, a glória da preexistência. E aqui é importante entender o que significa a encarnação. Às vezes, achamos que Cristo deixou de ser Deus para se transformar em homem. E essa não é a correta doutrina da encarnação. Em nenhum momento Jesus Cristo deixou de ser Deus. Ele não perdeu uma vírgula, nem um tio sequer de sua divindade. Divindade não é algo que se deixa lá no céu e vem a este mundo em forma humana. Como Ellen White descreveu adequadamente, ele velou a divindade com um manto de carne. Ele ocultou misteriosamente sua glória divina sob a encarnação. Ele uniu a sua divindade à humanidade. As duas naturezas, misteriosamente, estavam ali. Na terra, ele era o filho do homem, era um ser humano, mas não deixou de ser, em momento algum, Deus conosco. Era Deus em carne que estava ali andando entre os homens. E aqui, sobre o Monte da Transfiguração, Cristo deu àqueles 3 discípulos um pequeno vislumbre de quem Ele é, para além da forma, da aparência humana que adotou na encarnação. Que maravilhoso fenômeno este, irmãos. Os discípulos viram
lhes foi concedido ver lampejos da divindade irradiando através da humanidade. Isto é a transfiguração. Lucas continua o seu relatório no verso 30 dizendo: eis que 2 varões falavam com ele. Quem eram? Moisés e Elias. Esses 2 personagens eram tidos em alta conta pelos judeus do período do Segundo Templo. Na Palestina do primeiro século, Moisés e Elias eram tidos em alta conta. As próprias escrituras sagradas dos judeus eram chamadas de a lei e os profetas. E quem era o símbolo máximo da lei? Moisés. E quem era o símbolo máximo dos profetas? Elias, que fundou o colegiado, a escola dos profetas, o colégio dos profetas. Moisés era visto como o representante da antiga aliança, aquele que recebeu das mãos de Deus o decálogo, a lei, como a revelação total da vontade de Deus. E Elias era visto como o representante dos profetas. A lei e os profetas estavam ali, sobre aquele monte, sendo representadas. Jesus transfigurado, manifestando aspectos de sua divindade. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Que cenário solene, que reunião magnífica esta ali sobre aquele monte. Verso 31, os quais apareceram em glória. Vejam que detalhe interessante, irmãos. Moisés e Elias apareceram ali como? Em glória. Não estamos aqui diante de espíritos desincorporados. Não estamos aqui diante de manifestações espiritualistas. Não eram entidades etéreas que estavam ali sobre o monte, ao lado de Cristo glorificado. Não. Moisés e Elias apareceram em glória ao lado dele. E do ponto de vista bíblico, só existem 2 maneiras da carne se tornar glória. Só 2 formas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42, diz: semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Em desonra, ressuscita-se em glória. Primeira maneira do corpo se transformar em glória, de ter um corpo glorioso e incorruptível, mediante a ressurreição dentre os mortos. Segunda, mediante transladação. Todos sabemos que Elias foi transladado para não ver a morte e recebeu um corpo glorificado por meio da transladação. Mas Moisés, que experimentou a morte, como aparece aqui agora em glória? Só existe uma outra forma, do ponto de autorizada biblicamente, deste homem aparecer aqui glorificado, porque a terceira forma é exclusiva de Jesus Cristo, que é transfiguração. Ou é ressurreição, ou é transladação, ou é transfiguração. E nós sabemos que aqui se encaixa perfeitamente a opção da ressurreição. Moisés ressuscitado, com um corpo incorruptível e em glória. Elias que fora transladado para não ver a morte, incorruptível, em glória. E Jesus transfigurado, manifestando glória preexistente e eterna, vislumbres de sua divindade diante dos discípulos. Querem um cenário mais solene do que este, irmãos? Que assembleia solene esta! Verso 31 diz que eles apareceram em glória e falavam com Jesus acerca de algo muito importante, que nem Mateus nem Marcos nos revela.
qual era o conteúdo, qual o assunto que estava sendo tratado ali entre aqueles três personagens gloriosos. Qual? Lucas diz no verso 31, falavam a respeito de quê? Da sua, pode falar, da sua partida que estava para se cumprir em Jerusalém, não muito depois daqueles dias. Eles foram enviados por Deus para falar a Cristo acerca da sua partida que ocorreria em Jerusalém. Jesus e os seus discípulos já estavam a caminho de Jerusalém. Ele estava para cumprir ali a sua morte expiatória em favor dos seres humanos. E agora, nos momentos mais tensos, Deus envia Moisés e Elias para consolar o seu filho e conversar com ele sobre a sua partida. O termo grego utilizado por Lucas é exodos, que lembra qual palavra no idioma português? Êxodo. Eles vieram para falar para Jesus sobre o seu êxodo, que ocorreria em Jerusalém. E será que Moisés sabia alguma coisa sobre êxodo? Ele foi quem comandou o maior êxodo na história da redenção para o povo do antigo pacto. Será que Elias sabia o que era êxodo? Partida? A definitiva, em carruagem de fogo. Deus enviou 2 especialistas em partida, em êxodos, para confortar o seu filho naqueles momentos difíceis, para falar sobre o maior de todos os êxodos, de todas as partidas, aquela que traria salvação definitiva para a raça humana. Verso 32, Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória. A glória de quem? De Cristo. E os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Vejam só se isso é possível, se é cabível. Uma cerimônia de 3 personagens gloriosos falando sobre o maior evento da história da salvação. Pedro, impulsivo, como sempre, interrompe aquele momento e diz, olha, eu tenho uma proposta. Esperava-se que fosse o quê? Uma proposta que, no mínimo, excedesse a solenidade do momento. Mas o que é que Pedro diz? Posso fazer 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro queria perpetuar aquele momento, um momento que não poderia ser perpetuado. Pedro queria eternizar, manter aqui, na dimensão terrestre, algo que não pertence mais a essa dimensão. Por isso que os evangelistas dizem que ele falou isso porque não sabia o que dizer. Pedro não tinha nada na cabeça quando falou isso, irmãos. E o verso 34, enquanto assim falava, veja que Pedro, que está sempre acostumado a interromper, agora é interrompido. Enquanto ele falava, aquela proposta tão significativa, veio uma nuvem e os envolveu os 3 personagens em glória, como a leitura atenta do texto grego indica. Quando se fala na nuvem, na mente dos judeus, o que é que brota? Mateus, que escreveu para uma comunidade judaica, disse, uma nuvem luminosa os envolveu. Quando um judeu ouve a expressão, uma nuvem luminosa, o que é que lhe vem à mente? É o Shekinah. É o próprio Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, na nuvem que se faz presente sobre o monte, tornando mais solene aquela assembleia. Deus, o Altíssimo, o Eterno, pessoalmente desce para contemplar aquele momento junto ao seu Filho. E da nuvem,
uma voz de repreensão para os 3 que estavam de fora dela. Da nuvem, uma voz de repreensão aos 3, dizendo: é este o meu filho amado. Não é Moisés, nem Elias, são servos meus, amados, queridos, mas é ao meu filho amado que vocês devem dar ouvidos, é a ele que vocês devem se submeter. Não é para dar ouvidos à lei ou aos profetas de per si, mas é ao filho. Deus, de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou mediante o Filho. Jesus é o intérprete final das Escrituras do Antigo Testamento. A lei e os profetas não têm qualquer sentido se não for a luz de Cristo. Só Cristo pode fornecer a chave decifratória para a compreensão correta do Antigo Testamento, da lei e dos profetas, representados por Moisés e Elias. Sem a perspectiva do Filho, da sua cruz e do seu Calvário, o Antigo Testamento é desconexo e sem sentido. Mas da perspectiva de Cristo, a lei e os profetas se tornam gloriosos, como Ele é. Não deem ouvidos à lei e os profetas de per si, mas ao meu Filho. Atendam tudo o que Ele disser. Tudo o que Ele disser. Verso 35, da nuvem uma voz dizendo: é o meu filho, o meu eleito, a ele dai ouvidos. E depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles se calaram, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Um elemento que nunca muda nas 3 narrativas é esta conclusão, que depois da voz, quando os discípulos levantam os olhos, a ninguém mais viram, senão a Jesus. E esta é a mensagem central desses textos. É de que não devemos olhar mais para ninguém, a não ser Jesus Cristo. Depois da voz de repreensão, irmãos, Moisés desapareceu, Elias desapareceu, todos os holofotes estavam centrados em Cristo. E a própria nuvem, a presença do Deus eterno, do Altíssimo, abandona o cenário para que todos os olhares focalizem quem? O Filho amado, Jesus Cristo. Ele é a revelação final, mais abrangente e definitiva da vontade de Deus para toda a humanidade. Não há ninguém semelhante a Ele. Há um detalhe no texto, logo no primeiro texto de Mateus, que eu reservei para esse momento final aqui. Voltem a Mateus capítulo 17 e leiam comigo o capítulo 16, verso 28. Um versículo antes de começar a narrativa da transfiguração. Capítulo 16, verso 28. Jesus estava reunido com os seus discípulos, agora com todos eles. E nessa ocasião, ele faz uma declaração que tem sido considerada uma cruz teológica para os intérpretes bíblicos. Eruditos bíblicos de todas as confissões têm debatido essa declaração de Cristo, o significado dela. 16, verso 28, uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus disse para os seus discípulos: olha, alguns dos que aqui estão, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Relato de Marcos: até que vejam o Filho do Homem na sua glória. O relato de Lucas: até que vejam o Filho do Homem em seu reino. Jesus estava prometendo para a sua audiência original
que alguns dentre eles não morreriam até que, o que quer dizer que depois disso poderiam morrer, experimentar a morte, vissem o Filho do Homem em sua glória. E como foi que isso se cumpriu? Intérpretes críticos, que utilizam um método histórico crítico e racionalista para interpretar as Escrituras, afirmam que Jesus cometeu um erro aqui. Jesus prometeu que eles veriam ele voltando, e isso não se cumpriu. Mas é óbvio que nós não nos posicionamos nessa linha. Nós seguimos um método histórico gramatical de interpretação e acreditamos no sobrenatural e na inspiração plena das Sagradas Escrituras. O que Jesus queria dizer então quando prometeu a alguns deles não experimentar a morte até que o vissem em sua glória? Isso se cumpriu imediatamente abaixo no relato da transfiguração. Continuando o texto, diz: 6 dias depois. Lucas diz: 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomou Jesus consigo a 3 dentre eles e subiu ao alto monte. E ali deu a eles, em miniatura, em protótipo, uma réplica do que será o Filho do Homem voltando em sua glória. Cristo glorificado, Moisés representando aqueles que sairão da tumba fria para a vida eterna, como ele mesmo fez. E Elias representando os santos vivos da última geração, que serão transladados sem ver a morte, por ocasião do segundo advento. Era ou não era, em miniatura, uma representação da segunda vinda de Cristo? Jesus disse: alguns de vocês não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem em sua glória. E 6 dias depois, tomou consigo os seus discípulos, e subiu a um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles. Era a volta de Cristo que eles estavam vendo, em miniatura, mas estavam vendo. Eles viram, irmãos, aquilo que nós com fremente expectativa aguardamos. Em escala cósmica e universal, eles viram em escala microcósmica, mas extremamente poderosa e real. Tão real que Pedro, lá na segunda epístola, mencionou o evento. E eu termino com essa passagem. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 16 em diante. Pedro escreve à sua comunidade de crentes, tentando convencê-los de que a volta de Cristo é real, não baseada em fábulas. E veja qual o argumento que Pedro oferece para provar que a volta de Jesus é algo real. Veja que argumento. Verso 16, 2 Pedro 1,16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos o quê? Testemunhas oculares de sua majestade. Pedro está dizendo: olha, eu não estou pregando que o Senhor vai voltar em glória com base em fantasia, não. Não é com base em ficção engenhosamente inventada. Não é algo das elucubrações mentais de quem fala. Não. Eu estou falando isso porque eu fui testemunha ocular. Eu pergunto para os irmãos: Pedro foi testemunha ocular da vinda, do poder e da majestade da vinda do Senhor? Ele continua, verso 17, pois ele, o Messias Rei Jesus Cristo, ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória. Quando? Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Eu não estou falando da volta de Jesus com base em fábula. Fui testemunha ocular. Eu estava lá no monte, quando eu ouvi a voz
da glória excelsa de Deus Pai, o declarando Filho. Nós aguardamos o segundo advento. Nós não vimos o que eles viram. E eles precisavam ver para suportar a crise que viria com a morte de seu mestre. Eles precisavam ver aquilo. Nós não vimos, mas bem-aventurados que não viram, e ainda assim creram. Um dia o Senhor voltará, todo olho há de ver, o grande manto da realidade se rasgar de alto a baixo, e o Senhor em labaredas de fogo entrar em nossa realidade sobre a nuvem uma segunda vez. Não mais uma coroa de espinhos a desfigurar a sagrada fronte, mas uma coroa de honra e glória, ornamentando a santa cabeça. Na mão uma foice afiada para a colheita final, na outra uma trombeta de prata, para chamar os mortos da tumba fria para a vida eterna. De que lado nós estaremos? Queira Deus do lado daqueles que fazem tremular a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, proclamando às nações que ele em breve voltará. Dias maus virão, dizem as profecias, mas o Senhor levantará um pavilhão de proteção para proteger o seu povo da hora da angústia que desabará sobre o mundo inteiro em breve. É no seu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, debaixo do escudo do Todo-Poderoso que estaremos naquele dia. O Senhor voltará. Dias maus virão, busque refúgio enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto está perto, porque naquele dia, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Amém.